Lefi é suede, ayaolela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa noite maravilhosa de quinta-feira, nós temos um tema, é o que não devemos ser ambiciosos, invejosos, porque é uma base sustentada pelo mal e traz a sua própria destruição. E nós vamos tomar como base, antes de entrar na profundidade, nós vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 16, e depois estaremos posicionando o porquê não devemos ser ambiciosos, invejosos, porque sempre é sustentado pelo mal, que é a base da sua própria destruição. Mas diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarguras, invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal, diabólica, luciferianizada, Porque aonde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Também nós temos base aqui de Provérbio 1, 18 e 19 também, que também expõe isso. A este, a cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as verdades de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela o prenderá a alma dos que a possuem. Então vemos aí, conforme eu disse, que a ambição, o ambicioso, a inveja, porque é sustentada pelo mal, que é a base da sua própria destruição. Como é isso, pastor? Na realidade, Eclesiastes 10, versículo 8 e o 9, a parte A, diz: quem fizer uma cova cairá nela, e quem rompe uma muralha, uma cobra morderá, e quem acarreta uma pedra será maltratado por ela. Como também Provérbio 1, versículo 1 e 2, vai dizer que é estes que armam cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam, aperta, E tais são as veredas de todo aquele que entrega a cobiça. Ela o prenderá a alma dos que a possuem. Então nós vemos aí que dentro dessa realidade do que eu estou falando, é nesse sentido, é a vereda, é o caminho, é estreito, apertado, dentro desse compromisso confuso. Mas nós vamos tomar como base a história que relata esse espírito sustentado pelo mal, que é a inveja, a ambição, a competitividade, da falta de capacidade de quem não se conforma com quem tem, mas a fidelidade, a sua sinceridade e simplicidade da sua inocência era exemplar do grande amor ao respeito a Deus e ao seu próximo, que foi exaltado. E nós queremos trazer a história de Daniel, que trazendo inveja sobre si,
não por ser arrogante, egoísta ou presunçoso, mas é dentro do que eu estou falando. Ele, dentro da sua simplicidade, sinceridade, a excelência do seu grande amor por Deus, e Deus o exaltou no momento desse espírito ambicioso o atacando, da inveja, essa competitividade que é sustentada pelo mal, conforme eu falei, e é a entrega da cobiça que prende a alma daqueles que a possuem. Mas nós vamos ler aqui essa história dessa ambição, dessa inveja, dessa competitividade, vai sustentar o que eu estou falando desse tema, da ambição, a inveja sustentada pelo mal, que é a base da própria destruição. Esse é o nosso tema. E o capítulo 6 aqui de Daniel relata: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao quais esses presidentes dissem contra para contar para com o rei não sofresse dano. Eram para proteção física e espiritual, e o rei poderia contar com ele. Então diz aqui: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Não que ele fosse soberbo, vaidoso, arrogante, presunçoso, tá? Porque nele havia um espírito excelente. Por isso que ele se destacou, se distinguiu. E é essa a base do que nós estamos tomando como tema da nossa mensagem. A ambição, a inveja é sustentada pelo mal, que é a sua própria destruição. Então, por haver nele esse espírito de excelência, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar a culpa ou qualquer outra acusação que tentassem manipular, manunciar dentro dessa verminosidade, dessa imperatividade luciferianizada. Então, eles procuraram, ocasião, e não acharam culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum veio de culpa, nenhuma faísca, nenhuma pontinha que pudesse acusá-lo, condená-lo dentro de qualquer argumentação que eles tentassem contra ele. E diz que então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de que estabelecessem um edito real, um decreto, e fizeram firme, estando o mandamento de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirmou o edito e assinou
a escritura para que não fosse mudada, conforme a lei dos medos e persas, e que não pudesse revogar, ele voltar atrás, ele liberar alguém que fosse penalizado dentro dessa situação antagônica que eles criaram de fazer petição, pedido ou invocação a qualquer outros deuses ou pessoa, a não ser o próprio rei Dário. Então diz: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e esse edito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, e punha os seus joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todos os homens que fizeram alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então eles confiantemente, maculados, então responderam e disseram ao rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a oração. E, ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Tentou de alguma forma. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode ser mudada. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrarás. Olha a confiança dele também. Mas teve a indagativa. E foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e com o seu anel os seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e ficou desde o sono, ou seja, fugiu, afastou, não conseguiu dormir com essa preocupação. E pela manhã se levantou cedo e foi com pressa à cova dos leões, e chamou por Daniel com voz triste,
E falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-me acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho achado e não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam, quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu: todos os povos e nações, gente diferente de línguas, que mora em toda a terra, a paz vos seja multiplicada da minha parte, e é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, para sempre permanece, e o seu reino não pode destruir o seu domínio até o fim. Ele livrará e salvará, e operará sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dário, e reinou, e no reinado, dando continuidade, o rei Sírio, o persa. Então, amados e diletos, a indagativa é que eles de alguma forma procuraram falibilidade por causa do espírito ambicioso da inveja, que é essa base sustentada pelo mal, que traz a própria destruição. Conforme eu já falei, a quem fizer uma cova, cairá nela. Quem rompe uma muralha, uma cobra morderá. Ou seja, é a sentença. E a muralha pode cair por cima de quem acarreta uma pedra, será maltratado, né? Carregando peso, vai ser maltratado por ela. E conforme nós falamos, a estes que armam cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida, espreitam, né? Foi o que aconteceu. Pois tais são a vereda de todo aquele que entrega a cobiça. E eles prendem a sua alma, e ela fica possuída por essa malignitude. E é dentro dessa representatividade de seriedade, conforme eu falei, da fidelidade, da simplicidade, a inocência, que era a excelência do amor e o respeito a Deus e ao próximo, que Deus exaltou a Daniel. O que lhe trouxe, lhe causou a inveja, mas Deus lhe deu a vitória, porque o próprio rei, ele mesmo, na sua indignação e na sua preocupação ansiosa, diz que pela manhã cedo levantou-se com pressa,
foi à cova dos leões e chegou à cova dos leões, chamou por Daniel, falando, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel disse, falou o rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência, não foi achado malignidade, maldade, maliciosidade. E diante dele também, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, tenho sido sincero. E aonde a sentença da reversão da atitude causada pela movimentação luciferianizada é o que causou essa destruição deles próprios, cavar a cova e caírem nela. É conforme essa filosofia ideológica dessa malignitude. A ambição e a inveja, ela é sustentada pelo mal, que é a base da sua própria destruição. Mas que fica essa palavra reflexiológica, essa reflexão para a nossa intenção de boas atitudes, conforme nós tomamos a base da sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio, inteligente, mostre pelo seu bom trato a sua obra em mansidão e sabedoria, não tendo amargura, inveja, sentimento faccioso em seus corações. Não se glorieis, nem mintais contra a verdade. Foi o que aconteceu. Essa não é sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja, o espírito faccioso, aí há a perturbação de toda a obra dessa imperatividade da ação luciferianizada. Mas os que são de Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E é essa confiabilidade no Deus que nós servimos, ainda que alguns ficam na indagação. Mas a fé e milagre não se explica, se obtém naquele que tem essa determinação de confiabilidade. E eu afirmo que Luffy é suede ayaulila mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.